Boa tarde a todos e todas. Iremos dar continuidade e, ao mesmo tempo, finalizar os seminários do componente curricular de Educação de Jovens e Adultos. O nosso grupo é composto por mim, Zenilda Pereira, Rebeca Bispo, Kelly Assis, Karina Mello e Tainara Silva. E nós ficamos responsáveis pelo tema Conceituação da Educação de Jovens e Adultos. Para iniciar o nosso diálogo, é importante ressaltarmos que a EJA é uma modalidade de ensino da educação básica que tem por objetivo oportunizar as pessoas que não tiveram acesso ou puderam continuar no ensino fundamental e médio, e é voltada para jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos. Muitos ainda pronunciam a sigla EJA, mas há vários espaços que já utilizam a sigla EJAI no intuito de incluir os idosos, porque eles também são sujeitos que fazem parte dessa modalidade. E como toda educação, a EJA possui particularidades e trazemos os sujeitos e o turno para discussão. Mas a maioria do ensino da EJA funciona à noite, mas é importante lembrar que essa modalidade também está aberta a outros turnos e não deve ser restrita somente à noite, principalmente pensando na realidade de vida desses sujeitos. Muitos trabalham à noite, muitos tiram a noite para descansar. Outro ponto que queremos ressaltar sobre a EJA é que os documentos que a regem apresentam uma ideia de que já passou o tempo de aprender e que há uma idade própria para isso. E nós precisamos defender que todas as pessoas, independente da idade, têm condições de aprender, têm condições de construir conhecimento. A EJA não é nova, ela acontece desde o período colonial, quando os religiosos exerciam a sua ação educativa missionária, em sua maioria com adultos. Era um instrumento de catequização de indígenas e de negros escravizados. E com muitas lutas dos movimentos sociais, a EJA se transformou em uma forte arma de ação política de resgate e valorização do saber popular. É uma educação que é inclusiva, que trabalha com saber científico e popular, onde há um equilíbrio, e quando ela é sustentada na educação popular, ela busca compreender os estudantes, orientando na aprendizagem para a resolução de problemas e de tarefas que podem vir a surgir no cotidiano desses estudantes. A EJA possui uma proposta pedagógica que é baseada na pedagogia emancipadora do diálogo, que possui como base a praxis e não a educação bancária, não o depositar do conhecimento. A pesquisadora Débora Olivo traz que a EJA deve ser entendida como uma possibilidade para a universalização da educação. E, entretanto, é muito necessário compreendermos que, quando discutimos sobre a EJA, estamos falando de uma educação dentro de um sistema precário e tradicional de ensino para a classe trabalhadora, e que, infelizmente, pode ser imersa em concepções que nada favorecem a nossa classe. E uma dessas é a EJA como uma suplência, enxergando o analfabetismo como uma praga, que vai se resolver com campanhas de erradicação do analfabetismo ou programas de curto prazo e sem qualidade. Em resumo, na prática, uma educação compensatória, supletiva, que é tradicional, que pensa no aligeiramento do estudante, que é tecnicista, que contrapõe a educação como direito e muito menos trabalha na formação dos sujeitos críticos. Ao longo dos anos, foi conquistado, nesse período da redemocratização, toda uma legislação que garante a qualquer jovem, adulto ou idoso o direito aos estudos nos níveis da educação básica. Isso começa com a Constituição de 88, se reafirma na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1996, e, posteriormente, algumas normas do Conselho Nacional de Educação vão detalhar esses compromissos. Há também uma legislação específica sobre pessoas privadas de liberdade, que foi atualizada no ano de 2010. E, recentemente, a Lei do Plano Nacional de Educação vai fixar metas para a educação de jovens e adultos. Então, esse é o arcabouço jurídico que implica os direitos dos cidadãos à educação de jovens e adultos e a responsabilidade do poder público em provê-la. A Constituição, então, modificada pela Emenda Constitucional 59 de 2009,
garante que todas as pessoas têm direito à educação básica, né, incluindo o ensino fundamental e o ensino médio. Também tem direito ao ensino noturno adequado, aquele que seja trabalhador, e isso se repercute nos direitos dos estudantes a receber assistência em termos de merenda, material didático, transporte e assistência de saúde. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 de 96, ela vai reafirmar esses direitos no artigo 4º, e vai detalhar no capítulo que trata da educação de jovens e adultos que essa educação deve ser adequada às suas condições de estudo, e às características e necessidades de aprendizagem dos jovens e adultos. Ela deve ser realizada mediante cursos ou exames e deverá, segundo uma emenda de 2008, articular-se preferencialmente em educação profissional. Outro marco muito importante, né, que merece destaque é a Lei 13.005 do Plano Nacional de Educação, né, que define 20 metas para a educação nacional, das quais duas em especial se reportam à educação de jovens e adultos. A meta 9, ela propõe erradicar o analfabetismo até o final do período de vigência do plano, e que se propõe também a reduzir o analfabetismo funcional à metade do que temos atualmente, né? E a meta 10, que é 1/4 das matrículas da educação de jovens e adultos nas etapas do ensino fundamental e médio, que elas sejam integradas à educação profissional. Entretanto, vocês podem observar que os problemas existentes nas políticas públicas de educação de jovens e adultos não ocorrem por falta de uma legislação que defina os direitos dos cidadãos. Os problemas, eles estão em outras áreas, principalmente quando as leis não são implementadas ou não recebem investimentos. Quem constrói a EJA? Essa é uma pergunta de ponto de partida para conhecermos os sujeitos que formam essa modalidade. Vamos começar pelos docentes. São profissionais que devem ser formados em letras ou em pedagogia e, além do simples ensinar, requer uma prática de ensino que contribua para o resgate da autonomia dos indivíduos. O profissional deve instigar os alunos o gosto pelo estudo, buscar por metodologias que abrangem toda a diversidade do sujeito no espaço, instrumentos que dialoguem com a realidade, olhar para o estudante também enquanto produtores de conhecimento, permitir o respeito mútuo entre professor e aluno, troca de experiências. Nesse ensino, é preciso que o docente se reinvente, quebre paradigmas. E quem são os estudantes da EJA? Bom, são jovens, adultos, pais, mães, avós, pretos, pretas, povo da periferia, povo do campo, classe trabalhadora, portadores de necessidades especiais, faixa etária diversificada, líderes comunitários. Bom, os sujeitos da EJA representam diversidade. E é por isso que a EJA ela se orienta pelos princípios éticos de autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática, princípios estéticos de sensibilidade, trabalho em coletividade, da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Paulo Freire é a referência quando falamos em educação popular e quando falamos em uma educação pautada em princípios pedagógicos que respeitem a diversidade do povo. Estamos falando em uma atuação na qual haja uma relação de respeito e dialogicidade entre educador e educando. É um espaço de conhecimento mútuo, um com o outro, com o domínio da leitura da palavra e outro com a leitura de mundo, buscando um equilíbrio entre os dois. A apropriação dos instrumentos de leitura e escrita não poderia se dar sem a leitura de mundo, uma vez que a alfabetização faz parte de um projeto maior de emancipação e superação de desigualdade. A leitura do mundo significa a possibilidade de conhecê-lo, compreendê-lo e agir nele. Por isso, a necessidade de partir da realidade dos estudantes. Sem dúvidas, a educação de jovens e adultos é uma das modalidades de ensino que mais sofrem em relação às políticas públicas educacionais em nosso país.
Para isso, queremos apresentar alguns dados. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2019, o Brasil apresentou 11 milhões de pessoas analfabetas, que corresponde à taxa de 6,6% de analfabetismo. A mesma apontou uma redução de 2% em relação à taxa do ano anterior. Entretanto, essa redução não significou avanço nas políticas públicas para esse setor. Apresentou também que a taxa de analfabetismo entre as pessoas negras de 15 anos ou mais chegou a 8,9%, mais que o dobro observado entre as pessoas brancas, que foi de 3,6%. De 60 anos ou mais, pessoas brancas chegou a 9,5%, enquanto as pessoas negras foi de 27,1%. Além disso, a região do Nordeste concentrou mais da metade de analfabetos do país, 6,2 milhões de pessoas, sendo a região com maior percentual de analfabetismo. Outra evidência negativa foi a queda de matrículas. O INEP apontou queda de 7,7% no número de alunos no ano de 2019, saindo de 3,5 milhões de matriculados em 2018 para 3,3 milhões em 2019. Um número muito baixo, sendo que no ano de 2019 o Brasil apontou 11 milhões de analfabetos. É por meio deste último ponto que muitos governos utilizam como argumento para desativar as turmas e assim reduzir os investimentos e ofertas. Por isso que as denúncias de fechamento de turmas de EJA são necessárias, como solicitações de abertura e reabertura de inscrições. Se os governos efetivassem as políticas públicas garantindo trabalho, moradia, segurança, saúde, alimentação, transporte, lazer, entre outros direitos, os dados poderiam ser diferentes. A EJA tem COI-classe, por isso por muito tempo seus sujeitos foram excluídos do processo de escolarização e sofrem ainda para acessar esse direito. Seja por se encontrarem em vulnerabilidade social, ou principalmente pela falta do Estado em colocar em ação o que ela garante, e investir em mobilizar o público também. Destacamos aqui 2 danos que o atual governo causou na EJA, sendo estes os cortes de recursos e a extinção da SECADI, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que era responsável por gerenciar programas, ações e políticas públicas para a EJA e outras modalidades, como é exemplo da educação do campo. O impacto disso tudo é traduzido na redução de políticas públicas para essas modalidades. Na verdade, é uma estratégia que eles utilizam para assegurar os projetos do capital, representando a derrubada dos nossos direitos. Neste momento pandêmico, as desigualdades sociais apenas se tornaram mais evidentes. A pandemia vem traçando um cenário que deixa mais ainda os estudantes invisibilizados e os professores enfrentando várias adversidades. Vale destacar que essa categoria de professores, tão importante para o avanço da educação, recebe um dos piores salários do mundo, segundo os estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para mais, outra pesquisa internacional indicou que o nosso país é o que mais desrespeita os professores. Em resumo, as dificuldades históricas só foram agravadas pela pandemia. A educação de jovens e adultos é assegurada por lei como direito aos jovens e adultos, mas não como obrigatoriedade. Portanto, é preciso oferecer condições adequadas para atender à realidade desses educandos. A partir disso, haverá estímulo para esses sujeitos adentrarem o cotidiano da vida escolar. É visível que, quando há oferta de qualidade, as pessoas têm um maior interesse em voltar a estudar. Portanto, vamos refletir. Qual EJA que queremos? Em primeiro lugar, reconhecer que existe uma diversidade na EJA e que exige um olhar crítico da escola e também do governo para assim garantir melhores condições para esses estudantes que parecem invisíveis aos olhos da sociedade. Vamos começar garantindo uma política nacional de alfabetização, uma política que atenda às especificidades desses sujeitos, garantindo a qualidade pedagógica, a formação inicial e continuada, a alimentação escolar, o transporte dos estudantes, para assim estabelecer o acesso e a permanência desses estudantes. Outro ponto importante é garantir profissionais adequados, preferencialmente professores com qualificação e experiência na modalidade de EJA. Outra especificidade que deve ser garantida nessa modalidade é a produção, reprodução e distribuição de materiais didáticos e paradidáticos para a EJA. Vamos construir coletivamente, com os profissionais e estudantes da EJA, ações afirmativas de gênero e geração de trabalho e renda que contribua para a superação da desigualdade socioeconômica entre os estudantes.
Garantir também a oferta da EJA às populações do campo, povos indígenas, comunidades quilombolas, populações das ilhas, entre outros povos e comunidades tradicionais, atendendo sempre às especificidades culturais, sociais e territoriais desses sujeitos. Para além disso, é preciso oferecer atendimento educacional de fácil acesso para esses sujeitos, como, por exemplo, próximo às localidades em que residem ou que trabalham. Contudo, o ensino de EJA não deve ser uma mera reprodução da educação infantil. Por isso, é preciso importante diálogo com todos os sujeitos para dialogar propostas pedagógicas e curriculares das escolas da EJA para adequar a realidade dos estudantes, garantindo a qualidade do ensino. Por isso, vamos usar como lema que não basta apenas garantir o acesso, temos que lutar pela permanência desses sujeitos dentro da educação de jovens e adultos, garantindo assim a continuidade da escolarização dos jovens e adultos e idosos alfabetizados para além do ensino médio, assegurando que esses sujeitos acessem as universidades para fazer história com suas produções científicas e culturais. O reconhecimento e conquista da égide da educação do campo se dá no bojo da luta pelos direitos daqueles que são oprimidos, marginalizados ou invisibilizados pelo Estado. Arroyo nos diz que os coletivos e movimentos sociais lutam por direitos no próprio campo do direito, da lei, que seus territórios indígenas, quilombolas, ribeirinhos das florestas, que suas terras e seus espaços nas ilhas, favelas sejam reconhecidos como legais, de direito, que o judiciário legitime e não deslegitime suas lutas por ocupações, por escola, por cotas e ações afirmativas. Que sejam reconhecidos os direitos das mulheres, do LGBT, os direitos da infância e da adolescência, os direitos dos deficientes. Partindo desse caminho, os movimentos sociais realizam suas lutas, fazendo pressões para serem reconhecidos como sujeitos de direitos, ocupando, debatendo, pautando a educação formal atrelada à formação humana, ao mesmo tempo construindo seus campos, edificando a concepção de EJA como direito de todos, respeitando os sujeitos humanos que dela participam e vivem no e do campo, acreditando que sempre é tempo de aprender. Como exemplo, queremos destacar aqui 2 programas importantes para a escolarização de jovens e adultos do campo. O primeiro, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária PRONERA, e o segundo, o ProJovem Campo Saberes da Terra. O primeiro assegura a escolarização de assentados e assentadas de reforma agrária. Por meio dele, jovens e adultos têm acesso a cursos de educação básica, técnico profinalizantes de nível médio, cursos superiores e de pós-graduação. O PRONERA, em 20 anos, foi responsável pela escolarização de mais de 190 mil camponeses e camponesas, desde a alfabetização de jovens e adultos até a pós-graduação. Já o ProJovem Campo Saberes da Terra oportuniza jovens agricultores familiares, excluído do sistema formal de ensino, a escolarização e ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos, integrada à qualificação social e profissional. O programa atende jovens residentes do campo com idades entre 18 a 29 anos, que atuam na agricultura familiar e não concluíram o ensino fundamental. São políticas públicas importantes para a superação do analfabetismo no campo brasileiro. Concluindo, queremos dizer que com o povo e para o povo é possível construir uma educação que atenda às nossas necessidades e realidades. Uma educação contra-hegemônica que permita o acesso ao conhecimento historicamente acumulado, carregando na sua base as lutas sociais, a educação popular, assim contemplando a classe trabalhadora. É importante afirmar e defender que a EJA é mais do que aprendizado da leitura escrita. A EJA envolve a formação humana, a política, envolve o despertar da consciência de classe. Está inteiramente ligada a várias dimensões da vida dos sujeitos. Meu nome é Marleide Boaventura Lima, tenho 41 anos. Eu estudei 2 anos no EJA. Eu saí do EJA porque não deu mais aula, só ficou 2 anos. O EJA foi importante para mim porque eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, eu aprendi a fazer
Algumas contas eu aprendi foi no EJA. No EJA eu aprendi a escrever meu nome mais organizado, mais bonitinho. Se fosse ter o EJA de novo, eu voltava para o EJA de novo. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam tudo bem com vocês. Meu nome é Alcione, sou do município de Rui Barbosa, sou apicultora, agricultora. Eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência como estudante da EJA e queria dizer a vocês que eu parei de estudar por um bom tempo, mas nunca desisti. Sempre pensando de continuar meus estudos, mas por vários motivos da condição de ter que ajudar minha família, enfim. Eu dei um tempo, né, mas retornei novamente. Em 2001 vim morar em Rui Barbosa, na escola, no distrito de Morro das Flores, próximo à minha comunidade. Ali surgiu a EJA à noite, e tinha tanto no distrito como na cidade próxima. E formamos uma turma. Dessa turma foram desistindo, uns por dificuldades, por trabalhar, outros por não ter muito interesse mesmo de dar continuidade ao estudo, mas eu não parei. Com a pouca quantidade da turma que ficou, nós fomos para a cidade de Rui Barbosa e dali nós terminamos o nosso Fundamental 2. No mesmo modelo EJA, nós concluímos o ensino médio, que foi técnico em agroecologia. Nossa formação foi no ano de 2014 e dali, né, fiquei muito feliz de ter concluído técnico em agroecologia. Hoje eu só tenho que agradecer a EJA de ter me dado a oportunidade, né, e fiquei muito feliz, graças a Deus. E é isso, pessoal. Se precisar sair de casa, usem máscara, álcool gel, e uma boa tarde a todos. Segue agora algumas referências que a gente utilizou para a preparação do seminário. Todas as imagens desse vídeo foram retiradas da internet. E é isso. Desde já, gratidão a todos.